Bom dia, meus queridos. Mais um domingo, mais uma oportunidade que temos de meditar na palavra de Deus, de refletirmos um pouquinho sobre os ensinos do Senhor para a nossa vida. Mas nessa data a gente celebra algo especial, né? O segundo domingo de maio, quando celebramos o Dia das Mães. É claro que a gente sabe que o Dia das Mães não é só um domingo, né, no ano, mas o Dia das Mães é sempre, todo dia. Mas essa data nos traz sempre, né, uma reflexão, um pensar, né, um meditar sobre isso. E eu gostaria de trazer alguns textos da palavra de Deus, né, e meditar algumas questões importantes para nós sobre isso, né? Primeiro que eu queria pensar que a maternidade é um presente de Deus. A maternidade é algo que vem do Senhor. Não é algo que a pessoa tem simplesmente porque ela quer, como se fosse algo que existe nela, mas a maternidade é algo de Deus, né? Deus é quem é o criador de todas as coisas, Deus é quem permite, né, que uma criança seja gerada, Deus é quem faz com que uma criança seja gerada no ventre de uma mãe, é do Senhor isso. E alguns textos, né? Eu queria olhar para dois textos para a gente ver isso. O primeiro fala de uma mulher chamada Ana, se encontra em 1 Samuel capítulo 1. Ana era uma mulher que não podia ter filhos. E era uma mulher que entendia que a maternidade era algo que vinha de Deus, é um presente de Deus. É Deus quem permite, quem dá essa condição à mulher. E de forma muito interessante, né? O texto fala 1 Samuel 1,9. Ana, na sua amargura, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Olha só, Ana não podia ter filhos, e ela vai em oração ao Senhor pedir por um filho. Ela sabia que a maternidade era algo do Senhor, que a maternidade era algo que dependia de Deus, porque Deus é o criador da vida e não há vida sem a ação de Deus. Então ela sabia disso. Ela dependia de Deus e na sua angústia, na sua amargura, no seu sofrimento por não poder ser mãe, ela busca o Senhor em oração. Ela pede ao Senhor porque é o único que pode prover isso. Mas há um outro texto interessante também que nos faz pensar nisso. Agora, já numa mulher que a princípio ainda não estava na condição de ser mãe, porque ela ainda não havia se casado. Ela estava noiva, aguardando o seu casamento, esperando o momento de ser tomada por seu marido, mas ainda não estava nessa condição. Essa mulher se chama Maria, uma mulher especial. Muito especial, porque ela carregou no seu ventre o Filho de Deus, carregou Jesus. E o Evangelho de Lucas, capítulo 1, narra exatamente esse contexto em que ela recebe essa notícia de que seria mãe. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem, chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome Jesus. Olha só, uma mãe, no caso de Ana, queria ter filho e não podia, mas ela ora ao Senhor para pedir isso. Uma outra mulher, ainda não desposada, não tomada por seu marido, ainda não casada com José, mas aguardando aquele momento, aquele tempo, sem estar orando, sem estar pedindo um filho ainda, porque não era o tempo, virgem como ela era, Deus a visita através de um anjo dizendo: olha, você vai se engravidar, você terá o filho
de Deus no seu ventre. E você vai colocar o nome dele de Jesus. É interessante isso, meus queridos, porque esses dois textos apontam exatamente para o entendimento nosso de que é Deus o gerador da vida. Deus foi quem criou a maternidade. E é Deus com o seu poder que permite e cria filhos no ventre das pessoas, das mulheres, tornando-as mães. É Deus. É Deus o Criador da maternidade. E por isso que é importante a gente pensar nisso, queridos, porque às vezes a gente esquece de Deus nessa relação. Às vezes a gente olha para o Dia das Mães e celebra o Dia das Mães, mas se esquece de Deus nessa relação, porque Deus é o primordial, é o que deve ser adorado, é o que deve ser louvado nessa questão. E eu estou dizendo isso porque essas duas mulheres que eu citei, tanto Ana quanto Maria, sabiam disso, entendiam isso no seu coração. Porque Ana, após engravidar, né? Porque o texto, se continuar lendo 1 Samuel 1, você vai ver que ela engravida e tem um filho que se chama Samuel. Mas Ana, após ter seu filho, né? Ela faz uma outra oração agora. E na oração que ela faz, capítulo 2 de 1 Samuel, ela diz assim, olha: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Ana reconhece que o seu filho foi um presente, uma dádiva de Deus. E quando ela reconhece isso, a sua oração agora é uma adoração a Deus. A sua oração agora reflete alguém que sabe que Deus é o Criador, que Deus foi aquele que a agraciou, a abençoou com aquilo, com a maternidade. Um segundo ponto aqui é Maria, né? Maria também, quando ela recebe a notícia do anjo, que seria a mãe, o coração de Maria a leva também a uma adoração. E ela compõe um cântico. E no cântico de Maria ela diz assim, olha: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. Olha só, as duas, tanto Ana quanto Maria, quando recebem essa dádiva da maternidade, elas exultam ao Senhor, adoram ao Senhor. Então, olha só, meus queridos, nessa manhã, Dia das Mães, você mamãe, você filho, filha, pensem nisso, reflitam nisso. Quem permitiu isso, quem criou isso, quem fez isso foi Deus. Deus nos colocou numa família. Deus criou mãe. Deus criou filhos. Deus fez isso. E por isso, o nosso coração nessa manhã, mais do que celebrar simplesmente um Dia das Mães, nós devemos nos voltar a Deus e celebrarmos a Deus, adorarmos a Deus por essa dádiva, por essa maravilha que é a maternidade. Devemos louvar o Senhor, agradecermos ao Senhor, adorarmos o Senhor pelas mães. Você que é mãe, adore, louve o Senhor por esse privilégio, por essa bênção. Você que é filho, você que é filha, adore a Deus, celebre a Deus pela sua mãe. Seja grato, porque o Senhor é aquele que criou isso. O Senhor é aquele que permitiu isso. O Senhor é aquele que fez com que isso fosse real, verdadeiro em nossas vidas. Bênção. Bênção de Deus. Por isso, Dia das Mães é uma data que deve ser celebrada sim, mas o jeito de celebrar é adorando Deus, é louvando Deus, é sendo grato a Deus, porque Ele é quem fez isso. Mas o segundo ponto que eu queria pensar, meus queridos, com vocês, é que a missão de mãe é algo fantástico, é maravilhoso, mas
A missão de mãe precisa ser compreendida, entendida, não só pelas mamães, mas pelos filhos também, em gratidão a Deus também, quando percebem isso. Se Deus criou a maternidade, então a maternidade deve ser algo que influencie os filhos para estarem diante de Deus. A gente vê no caso de Ana que na oração dela lá, quando lemos no início, quando ela pede um filho para Deus, ela fala: eu vou dar esse filho ao Senhor. Eu vou consagrá-lo ao Senhor. E Ana entrega o seu filho, depois que ele desmama, ao sacerdote, para ele viver junto com o sacerdote ali, nas atribuições do sacerdote. Ou seja, ela orou para Deus dar um filho, Deus deu, e tão logo que ele desmamou, ela já entregou ele para viver para o Senhor. O que eu quero dizer para você é que não é que você vai entregar seu filho para a igreja, né? Eu como pastor, não é que você vai entregar seus filhos para mim. Não é isso, não. Eu já tenho os meus aí, já estão grandes. Louvo a Deus pela vida deles, mas a grande questão aí é que nós precisamos, né, que as mães, e todos em geral, mas as mães de forma especial nessa manhã, dedicarem seus filhos ao Senhor. Consagrem seus filhos a Deus, entreguem seus filhos a Deus, conduzam os seus filhos a Deus. E isso é importante na maternidade. Às vezes as mães se esforçam, se empenham, se dedicam ao máximo para conduzirem seus filhos a profissões boas, né, a sucesso material, mas de forma muito especial conduzam seus filhos para terem vida com Deus. Consagrem seus filhos, deem exemplo aos seus filhos, ensinem os seus filhos, dediquem os seus filhos para caminharem com o Senhor Deus, com Jesus na vida deles, porque isso é especial. E você que já tem uma mãe, né, que já faz isso, porque tem muitas mães que já fazem isso. Tem muitas mães que já conduziram seus filhos. Eu louvo a Deus porque minha mãe me conduziu ao Senhor. Bênção. Então você que é filho, foi conduzido ao Senhor por sua mãe, louve a Deus por isso também, seja grato a Deus, porque é maravilhoso. É maravilhoso quando nós entendemos isso, que a vida, nossa vida é para Deus. E Ele criou a maternidade, Ele criou a mãe, Ele deu os filhos às mães, para que as suas mães os conduzam ao Senhor. Mas para conduzir a Deus, as mamães também precisam de algo especial, né? Terem um coração de fé, uma vida de fé. Quando Paulo escreve a Timóteo, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, é interessante que ele fala assim, olha, 2 Timóteo 1,5, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Olha só que algo interessante, né? Tanto a avó quanto a mãe de Timóteo eram mulheres de fé. E o texto fala que elas, né, com a fé delas, impactaram a vida de Timóteo. Porque um pouquinho mais para frente, né, 2 Timóteo 3, Paulo vai dizer assim, olha, fica firme na fé que você aprendeu desde a infância. Ou seja, a fé, a palavra que ele recebeu, o ensino que ele recebeu de sua avó, de sua mãe. Então, olha, é precioso a maternidade, mas também é importante entender que a maternidade tem uma missão, e essa missão é conduzir os filhos a Deus. Ah, pastor, mas e a vida profissional dele não é importante? É, claro que é. Mas quem diz que a vida profissional não pode servir a Deus? Então, em uma instância maior, nós precisamos entender isso. Precisa conduzir os filhos num relacionamento com Deus. Você que é mãe, ensina o seu filho. Enquanto ele é criança ainda, você tem autoridade para ensinar, para mostrar, para dirigir no caminho do Senhor. Ah, mas os filhos já cresceram, né? Agora já caminham com as próprias pernas e você talvez não consiga influenciar tanto mais, né, nesse caminho com Deus. Ore, continue orando pela vida dos seus filhos. Isso é primordial. Porque quando você já não consegue mais conduzir,
porque seu filho já cresceu e já toma suas próprias decisões, você ainda pode orar muito. Então, mães, orem. Eu louvo a Deus porque eu sei que a minha mãe ora pela minha vida até hoje. Já casado há tanto tempo, 23 anos casado, 2 filhos, e eu sei que a minha mãe ora por mim, pela minha família. Isso é bênção. Então pensa nisso, meus queridos. Minhas filhas, queridas mamães, lembre-se, conduzam seus filhos a Deus, orem pelos seus filhos. E filhos, sejam gratos a Deus. Obedeçam suas mães. Você que é mais novo, ouça sua mãe com muito carinho, com muita atenção. Você que já casou, já saiu de casa, já é maduro, não feche os ouvidos para sua mãe. Ouça. Ouça e seja grato pelo ensino dela. E quando ela te conduz ao Senhor, dê atenção a isso, porque não tem algo melhor do que estar na presença de Deus. Ouça a sua mãe, agradeça a vida dela e seja grato de forma muito especial pelas orações que sustentam sua vida. Isso é maravilhoso, amado. Porque mãe realmente é um presente de Deus. Mãe, ela cuida, mãe guarda, mãe ajuda, mãe sofre pelo filho. Há uma narrativa no Evangelho de Mateus, né? Uma mulher, certa vez sofrendo, com a filha sofrendo, né? Ela chega para Jesus desesperada, né? Então o texto fala lá em Mateus capítulo 15, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Olha só, aquela mãe sofria com a condição da sua filha, endemoniada e sofrendo. Aquela mãe sofria, aquela mãe sentia as dores como a maioria das mães. Sente as nossas dores e filhos, sofrem por nós. E não acha que porque os filhos crescem, né? E às vezes saem de casa para viver a vida que as mães não sofrem, porque sofrem sim. Porque uma mãe, ela ama o seu filho e ela não quer ver seu filho machucado, sofrendo. Mas o que aquela mãe faz no sofrimento da filha? Ela corre para Jesus. Ela corre para Jesus e pede a Jesus para cuidar da sua filha. E o contexto ali a gente vai ver de que Jesus cura aquela filha por causa da fé daquela mãe. Né? O texto fala, Jesus respondeu, mulher, grande é sua fé, verso 28, seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Ou seja, uma mulher de fé que conduz a sua filha no sofrimento, na angústia e que vai na sua própria dor a Jesus. Por isso que é interessante, queridos. Você que é mãe, que talvez esteja sofrendo por alguma questão com seu filho, sua filha, talvez esteja sentindo, né, dor por causa do seu filho, da sua filha. Muitas mães sofrem com problemas dos filhos. Lembre-se de Jesus. Jesus é o caminho. Corra para Ele, busque-o, vá com seu coração até Ele, coloque suas necessidades, seus medos, coloque seus filhos diante deles, porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Jesus é aquilo que pode mudar e transformar qualquer situação difícil. Ou se Ele não mudar e não transformar, porque Ele é soberano, Ele pode te ajudar a suportar, a enfrentar cada dificuldade e também seus filhos. Então vá para Jesus. No sofrimento, Jesus é aquele que vai consolar, ajudar, abençoar e até mesmo mudar a condição da sua vida. Vá para Jesus. E talvez você possa estar pensando agora que uma das coisas que geram sofrimento nessa data, principalmente, são aqueles filhos que já perderam suas mães,
ou talvez mães que já perderam seus filhos. É uma data que às vezes traz angústia, tristeza, lembranças e sofrimento e angústia. Não torne isso um momento de dor para você. Eu sei que a perda é algo difícil, mas Jesus trouxe uma saída para a gente viver nesse tempo. Jesus, quando estava indo para a cruz, ou melhor, Jesus, quando estava na cruz, ali, prestes a morrer, ele olha para sua mãe, que estava sofrendo ali. Ele olha para sua mãe e vê que ela estava sofrendo também. Mas junto da sua mãe estava um discípulo de Jesus, João, um discípulo que ele amava muito, que andou com ele. E a palavra de Jesus foi: olha, mulher, ele hoje é seu filho, agora é seu filho. Está lá em João 19, né? João 19, verso 26, Jesus fala assim, ó, quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, aí está o seu filho, e ao discípulo, aí está a sua mãe. E daquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua família. Deus colocou filhos no mundo para tomarem mães que não eram suas como mãe. E Deus colocou mães no mundo para tomarem filhos que não eram seus como filhos. Então eu sei que às vezes a saudade vai vir, porque não dá para substituir uma mãe, não dá para substituir um filho que se perdeu. Mas dá para a gente se alegrar no coração ao tomarmos alguém que caminha com o Senhor como mãe. E a tomarmos alguém, né? Você, mãe, tomar alguém que está sofrendo por não ter sua mãe. Tomar como filho, como filha. Porque o ensino de Jesus foi esse. É uma coisa que vai além da carne, além do próprio sangue. Mas Jesus condiciona ali a maternidade ao amor. E você pode amar como mãe um filho que não foi seu propriamente, que não nasceu de você. E você pode amar como mãe alguém que não gerou você, não carregou você no ventre. Porque foi esse o ensino de Jesus na cruz. E o cristianismo traz essa maravilha, essa beleza para a nossa vida. Então, nessa condição, amados, eu queria, nesse domingo, que você orasse ao Senhor, adorasse ao Senhor, se alegrasse no Senhor. Você filho, você filha, pela mãe que o Senhor deu a você, ou pela mãe que talvez esteja fazendo esse papel sobre a sua vida. Ore ao Senhor, louve ao Senhor pela mãe que o Senhor colocou na sua vida. E você, mamãe, adora o Senhor, se alegra ao Senhor por essa dádiva, por esse presente que é poder ser mãe. Então louve ao Senhor pelos filhos que Ele te deu. Sejam eles gerados em você ou não. Louve ao Senhor. Adore o Senhor. Porque isso é celebrar o Dia das Mães. É olharmos a maternidade, mãe, filhos e filhas, na dimensão de um Deus que criou tudo isso. E de um Deus que sustenta tudo isso e cuida de tudo isso. Um Deus que torna isso especial porque é um Deus que criou a maternidade e tornou ela especial e importante. E a gente celebra, adora a Deus porque foi Ele que fez isso. E que Deus abençoe a sua vida. Um feliz Dia das Mães para você, mamãe. Um feliz Dia das Mães. Que o Senhor abençoe e guarde seu coração. Louvamos a Ele e agradecemos a Ele por suas vidas. Deus abençoe a todas vocês
nessa data. Eu gostaria de cantar um cântico que eu fiz há alguns anos já, um cântico que fala sobre mãe. Mãe, um sentimento de amor. Mãe, sentimento de amor. Mãe, vida, luz, esplendor. Mãe, alguém doce que Deus criou. Mãe, alegria e vigor. Mãe, só transmite calor. Mãe, alguém doce que Deus criou. Mãe, não nos deixa sofrer. Mãe, nos ajuda a crescer. Mãe, nos dá força para viver. Hoje te louvamos, ó Deus, pela mãe que nos concedeu, alguém tão doce que nos criou. Hoje te louvamos, ó Deus, pela mãe que nos concedeu, alguém tão doce que nos criou. Mãe. Quero orar por você. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu cuidado. Que a mão do Senhor esteja sobre cada pessoa que nos ouve, ó Pai, através desse vídeo. Que a bondade e graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um, ó Pai. E que de forma muito especial nessa manhã, Deus, o Senhor possa abençoar cada mamãe, Senhor Deus, cada mãe, em cada lar, em cada família, com a graça, o amor e o cuidado do Senhor, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, pelas mães, ó Pai. Eu te louvo pela minha mãe, te agradeço pela minha mãe, te agradeço pela minha esposa, ó Pai, mãe dos meus filhos. Eu louvo a Ti por isso. E te agradeço, Senhor Deus, pelas mães que fazem parte da minha vida, Pai, e que me ajudaram e me guardaram e cuidaram de mim, me amaram, Senhor Deus, na minha história e ainda assim me amam, Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada mãe, cada lar, Senhor Deus, cada família nesse tempo, Pai, e que o Senhor possa consolar, confortar, Senhor Deus, o coração daqueles que porventura nessa data se entristecem, ó Deus, pela saudade, por não terem suas mães perto ou pela saudade de não terem seus filhos perto. Que a mão do Senhor console, guarde e sustente cada um, ó Pai, na graça e misericórdia do Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom domingo, Deus abençoe, compartilhe o vídeo. Feliz Dia das Mães para você, mamãe.